Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Patrick e nós vamos começar hoje a nossa 19ª aula do componente curricular de língua portuguesa. E hoje nós vamos tratar do assunto sobre texto informativo. O que seria o texto informativo? Vocês vão acompanhar comigo a leitura aí em casa, no slide, e a gente vai começar a entender um pouco sobre texto informativo, ok? Acompanha comigo aí na leitura. O texto informativo é um tipo de texto que tem o objetivo de informar e esclarecer a um leitor, um ouvinte ou ainda um conjunto de pessoas sobre um determinado assunto ou tema. Possui características próprias, não contém opiniões, mas sim descrições e explicações. Por isso, a linguagem usada é clara, precisa e objetiva. Exemplos, nós temos aí como textos informativos, nós temos as notícias, os artigos encontrados nos jornais, revistas, avisos, folhetos informativos de medicamentos, os rótulos, as embalagens de alimento. Essa sucessão de acontecimentos é contada por um narrador e está estruturada em introdução, desenvolvimento e conclusão. Ao longo dessa estrutura narrativa, são apresentados os principais elementos da narração, que são espaço, tempo, personagem, enredo e narrador. Ficou animado e quer conhecer melhor um texto informativo? Então a gente agora vai fazer a leitura de um texto informativo bem objetivo, bem simples e que vocês com certeza vão gostar. É sobre um animal silvestre muito comum aqui no Brasil. Inclusive, nos últimos dias tem se falado muito dele, né? Que é a onça pintada. Nós estamos aí passando por uma época difícil, né? Com a falta de chuva, com a seca. E infelizmente, no Pantanal, que é um grande habitat das onças pintadas, teve aquele grande incêndio, né? Ou ainda está tendo, não sabemos ainda como que está a situação. Então, muitas onças pintadas, como outros animais silvestres, sofreram aí com essas queimadas. Teve até uma onça que passou muito nos jornais, que eles capturaram ela queimou as patas dela, e aí fizeram todo o tratamento e ela já está de volta lá no Pantanal, depois de dias aí fazendo esse tratamento da queimadura das patas. Certo? Então vamos lá. Vamos para a leitura do texto. Vamos acompanhar comigo a leitura aí. O texto tem o título de Ela é Super. Ela quem? A onça. Mas o texto vai falar da onça pintada. Então, ela é super. Vamos lá. Conheça as incríveis habilidades da onça pintada e saiba mais sobre esses felinos, capazes de se disfarçar na mata, andar com leveza, escalar árvores altas e atravessar rios. A onça parece ter os poderes de invisibilidade de um guerreiro ninja. Ela usa todas essas habilidades para caçar e se proteger. Costuma ser mais ativa quando o sol se põe e pode caçar à noite, pois enxerga bem no escuro e tem audição e olfato aguçados. O que significa isso? Que ela ouve muito bem e cheira muito bem. Então, de longe, ela sente o cheiro ali daquele animal, daquela caça que ela está procurando. Como tem pernas curtas, ela não corre. Esconde-se, segue a presa sem ser percebida e ataca, saltando de um galho ou do meio da mata de repente, com uma mordida mais forte do que a dos felinos maiores.
ok? Então, esse foi o texto, um texto informativo, curto, rápido. Se vocês observarem a estrutura dele, vem o título, vem a introdução, aí o desenvolvimento com 1 ou 2 parágrafos, e no último parágrafo já conclui logo ali as informações que têm que ser passadas sobre o assunto abordado desse texto, que no caso é a onça, ok? Então, vamos agora partir para as atividades. Nós vamos responder agora 5 atividades relacionadas a esse texto. Ela é super, ok? Então, vamos lá, vamos para a primeira atividade. A primeira atividade, ela fala o seguinte: o texto informativo, ela é super, tem finalidade de... Para que serve esse texto? O ela é super. Vamos ver as opções. Letra A, ele serve para informar sobre algo. Letra B, ele é um texto para anunciar um produto. Letra C, ele é um texto somente para contar uma história. Ou letra D, ele foi um texto todo construído para comparar a onça a um ninja. Então, observe direitinho toda a estrutura do texto, leia ele, se for preciso, mais de uma vez e entenda qual foi a finalidade desse texto. Para que esse texto serviu afinal? A, informar sobre algo. B, anunciar um produto. C, contar uma história. Ou D, comparar a onça a um ninja. Aí você vai ler o texto, lembrando que nós estamos falando sobre texto que? Informativo, texto que nos passa uma informação. Tá muito fácil aí, ok? Vamos para a questão 2? Então vamos lá. A pergunta é o seguinte da 2. Por que o texto compara a onça pintada a um guerreiro ninja? Por que será que o texto compara a onça pintada a um guerreiro ninja? Então vamos às opções, vamos ver qual das 4 opções é a correta relacionada a essa pergunta. Opção A, porque ela usa suas habilidades para caçar e se proteger. Opção B, porque ela é capaz de se disfarçar na mata, andar com leveza, escalar árvores altas e atravessar rios. Os mesmos poderes de invisibilidade de um guerreiro ninja. C, porque ela costuma ser mais ativa quando o sol se põe. Ou D, porque ela enxerga bem no escuro, tem audição e olfato aguçados. Tá um pouquinho complicada essa atividade para quem não sabe o que é um ninja, né? Então, para quem já leu sobre os ninjas, ouviu filmes que tem que o personagem seja um ninja, vai conseguir responder isso aí tranquilo. Então, se você não sabe ainda o que é um guerreiro ninja, vai lá, acessa a internet, procura descobrir o que é um guerreiro ninja, e aí você vai conseguir fazer a comparação, entender por que o texto compara a onça pintada a um guerreiro ninja. Então, você vai entender primeiro o que é um guerreiro ninja, quais as características dele, e saber por que o texto está comparando a onça a um guerreiro ninja, ok? Vamos para a terceira questão, terceira atividade de hoje. Lá ela fala o seguinte: de acordo com o texto, a onça pintada possui habilidades para... Então, a onça pintada, ela tem habilidade de quê? Letra A, aguçar o olfato. Letra B, se esconder. Letra C, caçar e se proteger. Ou letra D, ficar invisível. Aí a gente faz aquela
vai usar aquela dica que eu dei em outras aulas anteriores. A gente vai começando a eliminar. A gente vê a resposta que menos tem a ver com a questão e já elimina ela, ok? Porque olha só, de acordo com o texto, a onça pintada possui habilidades para... As habilidades da onça são para quê? Para ela melhorar o olfato dela, para ela cheirar melhor? B, para ela se esconder? C, caçar e se proteger? Ou D, ficar invisível? Aí você, se estiver em dúvida, dá a opção a responder, você vai lá no texto novamente, faça a leitura para interpretar de forma correta e conseguir responder essa atividade. Vamos para a 4? A 4 fala o seguinte: como tem pernas curtas, a onça pintada não corre. Qual a estratégia utilizada por ela para conseguir atacar suas presas? Então, o que ela faz? Qual é o truque que a onça usa para que ela possa atacar suas presas, já que ela não consegue correr muito porque ela tem as pernas curtas? Qual é? Então vamos lá. Letra A. A opção da letra A fala o seguinte: a onça pintada finge de morta e quando a sua presa se aproxima, ela ataca com a sua fúria. Será que é isso? Será que ela finge de morta para atacar a presa dela? B. A onça pintada se esconde próximo dos rios e na hora que suas presas vão beber água, ela ataca ferozmente. Será que é isso mesmo? Será que a onça só ataca a presa dela quando a presa dela vai para a beira de um rio beber água? Será que é só nesse momento? C. A onça pintada se aproxima de suas presas, rastejando no meio da mata e de repente ataca. Será que ela usa essa tática, essa habilidade? Ela usa essa habilidade? Se rasteja no meio da mata e de repente ataca? Vamos lá. Letra D, última opção. A onça pintada se esconde, segue as presas e salta de repente sobre elas, com uma mordida mais forte do que a de felinos maiores. Então nós temos aí a opção A, B, C e D. Essa tá fácil, essa tá muito fácil, né? Porque já lá no final do texto, a gente já, lendo lá, a gente já vê qual é a habilidade que a onça vai utiliza sempre para atacar suas presas, ok? Então vamos agora para a nossa quinta questão e última dessa nossa aula de hoje. Lá ela fala o seguinte: com relação ao gênero e sua estruturação do texto, responda, qual é o gênero textual do texto Ela é Super? Letra A, ele é um poema? B, é uma lenda? C, é um texto informativo? Ou D, é uma propaganda? Muito fácil, né? Vocês lembram que desde a nossa primeira aula que a gente vem trabalhando sobre os gêneros textuais. Então, a gente já tem aí noção e vocês já viram os exemplos dos gêneros textuais. E nessa aula, a gente já começou lá a introdução falando sobre que tipo de texto seria esse, o Ela é Super. Ele é um poema? É uma lenda? É um texto informativo que está nos passando uma informação? Ou é a propaganda de um produto? Fácil, ok?
Então, você aí em casa, com essa aula de hoje, com a leitura do texto, vai conseguir responder essas 5 questões tranquilamente, ok? Então, eu me despeço de vocês, lembrando sempre do acesso à plataforma Palmas Homeschool, para que você, criança, possa responder essas atividades lá na plataforma. Se você não tem acesso, você busca atividade impressa na sua unidade escolar, e nós temos aí as nossas aulas, passando todos os dias de segunda a sexta no nosso canal 5.2. Um grande abraço e até a próxima aula.